gente vai estar aprendendo hoje sobre pavios perdidos, o que eles revelam e como a gente pode operar com essa informação, certo? Vocês vão entender o que são esses pavios perdidos, como eles entregam a leitura do mercado e como usar ao seu favor nas entradas, certo? Então é isso que eu vou ensinar aqui hoje para vocês. Então vamos lá, vamos abrir a corretora, vamos buscar 3 operações, que hoje o tema é algo que muita gente não sabe, né? Ou que muita gente ignora, mas que entrega uma leitura valiosa e clara do mercado sobre o que fazer, né? Você saber se você vai entrar comprado, se você vai entrar vendido, né? Você identificar qual que é a melhor entrada para você fazer na sua operação. Muita gente, galera, olha o corpo da vela, né? O que é vela? Vela é simplesmente esses desenhos aqui no gráfico, ó. Isso daqui é uma vela, isso daqui é outra vela, isso daqui é outra vela, isso daqui é outra vela, tudo isso daqui são vela. No caso aqui também, ó, essas velas são velas de 1 minuto, né? Todas as velas aqui têm 1 minuto, então essa vela tem 1 minuto, essa vela tem 1 minuto, essa vela tem 1 minuto. Durante 1 minuto, essas velas ficam se movimentando para decidir se ela vai terminar uma vela de alta, né, em que região, ou se ela vai terminar uma vela de baixa, certo? Então aqui a gente tem várias unidades de velas. E cada vela tem um formato diferente. Algumas velas têm só corpo, né? Algumas velas têm corpo e pavio. Algumas velas têm pavio em cima, outras velas têm pavio embaixo. O que é pavio? É esse risco aqui, ó, que as velas deixam. Ó, aqui é um pavio, aqui é um pavio, certo? Então, o que vocês precisam entender? Que aqui a gente tem 2 variantes, né? Ó, a gente tem 2 variantes aqui, né? Que são as velas. Vela normal, que não tem pavio. E a gente tem a vela tem pavio. A vela pode ter tanto um pavio grande quanto um pavio pequeno, enfim, isso é irrelevante. Vocês precisam entender que a vela tem pavio, certo? O que é um pavio? Isso que vocês têm que saber. E aqui a gente vai estar trabalhando com a estratégia de pavios perdidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado, ele forma regiões, certo? Por exemplo, o mercado, galera, ele sempre vai formar ou uma região de alta, ou uma região de baixa, ou uma região lateralizada. O mercado, ele se movimenta em regiões. Então, por exemplo, ele não vai ir tocar exatamente aquela linha que você marcou dentro do mercado. Você marcou, às vezes, uma região de resistência, não quer dizer que o mercado vai tocar aquela região que você marcou, né? Por exemplo, se eu marcar uma linha aqui, ó, uma linha aqui com gatilho de entrada para venda. Aqui eu marquei uma região. Só que aqui dentro, ó, isso daqui ainda é uma região. Porque, ó, a gente tem um pavio perdido aqui, certo? E aqui mais pra cima a gente tem outra região, ó, porque a gente tem outro pavio perdido aqui. Então aqui eu posso entrar com uma venda aqui e ele vir buscar essa zona aqui pra cima. Eu posso entrar com venda aqui e ele vir buscar essa zona aqui pra cima. Então vocês entendem que o mercado ele é formado por essas regiões, regiões de topo, regiões de fundo, enfim, essa é a análise que vocês precisam entender, certo? Que o mercado é formado por regiões. Então, pode acontecer uma coisa, né? O mercado tá aqui, ele se movimenta seguindo essas regiões, pode ser lateralizado, né? Assim, em movimento de ondas, que é isso que o mercado faz, ou ele vai se movimentar para cima em ondas também, porque o mercado não vai em linha reta, né? Não, isso é impossível, não tem como. Assim como ele também não vai para baixo em linha reta, isso não existe. Então, ele vai se movimentando, se ele tiver em uma tendência de alta, por exemplo, ele vai fazer essa movimentação aqui que eu expliquei para vocês. Ele vai se movimentar em ondas, só que claramente, ó, para cima. Ou então, em uma tendência de baixa, ele vai se movimentar em ondas, só que descendo, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai formar em ondas, só que descendo. Aqui nesse caso em específico, a gente tem uma região lateralizada, que é quando ele se movimenta de lado. Só que se você analisar bem, ó, ele teve uma queda, aqui ele teve uma queda, aqui ele teve uma alta, então o mercado tá se movimentando, certo? Ele tem regiões aqui, por exemplo, ó, a gente pode marcar uma tendência aqui de queda, ó, que ele caiu e respeitou. Aqui depois ele fez outra movimentação, enfim. O que a gente vai utilizar de acordo com esses pavios perdidos? Primeiro que eu quero que vocês entendam, tá? Aqui, galera, a gente vai identificar esses pavios, certo? Esses pavios perdidos. Só que a gente vai identificar os pavios grandes. Por quê? O pavio, ele literalmente mostra o volume da região, né? O pavio perdido é quando o mercado deixa um pavio forte, certo? Um pavio isolado, numa zona importante. E depois ele simplesmente ignora aquela região. Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, a gente tem um pavio perdido, certo? Porque olha onde estava o corpo da vela.
E olha onde tá o pavio. Só que olha que engraçado, ele já teve outros pavios perdidos nessa mesma região ou próximo, ó, aqui, aqui, certo? Olha o tamanho do pavio em comparação ao corpo da vela. E aqui ele fez de novo. Então vocês percebem que aqui ele formou, né, uma região, ó, onde toda vez que se aproxima desses pavios perdidos é um gatilho de entrada para venda. Porque se eu tivesse entrado aqui vendido, ó, eu teria pegado um green. Se eu tivesse entrado aqui vendido, eu teria pego outro green. Se eu tivesse entrado aqui vendido, teria pego outro green de primeira aqui e aqui também. Então, olha só que absurdo, né? Isso só analisando essas regiões de pavio perdido. Só que vocês percebem que aqui a gente tem pavios grandes, pavio forte, certo? É quando o mercado deixa um pavio superior em uma resistência ou em um suporte, enfim, em uma região importante que a gente pode utilizar para fazer a entrada. Só que esse pavio precisa ser grande, precisa ser forte, porque se for um pavio pequenininho, isso mostra que o mercado ele não tem volume, que ele não tem força. E aí é onde a gente pode pegar uma rejeição, né, ou a liquidez, ele jogar o preço do mercado para baixo. Por isso que a gente só opera quando a gente encontra pavios fortes, tá? Em regiões principalmente isoladas. Aqui, ó, a gente tem um pavio em uma região isolada e um pavio forte. Então, como é que a gente vai fazer? A gente primeiro vai identificar esses pavios fortes para fazer a nossa marcação, para identificar se aquele pavio já respeitou antes, se a gente pode pegar uma região ali, uma entrada, se faz sentido. Por quê? Tem muitos pavios soltos, galera. Se você for olhar assim, ó, aqui tem vários pavios, certo? Só que a gente precisa encontrar uma região que ele testou e respeitou, porque aí a gente sabe que essa região é forte, por exemplo, aqui, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, vou marcar uma linha. Ó, vou marcar uma linha, que foi onde ele teve toque aqui, 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 e respeitou, certo? Ó, vamos ver se ele... ele respeitou aqui, certo? Então, ele já respeitou essa zona anteriormente. Onde mais ele respeitou? Vamos ver se ele respeitou alguma outra região. Ó, aqui ele quase veio tocar e respeitou, onde era um suporte. Vamos ver se em algum outro momento... Ó, aqui ele rompeu um pouquinho, mas voltou pra região, tá vendo? Enfim, ó, aqui respeitou, certo? Ó, olha só, ele já veio e voltou pra região. Então, essa zona aqui é uma zona muito forte, porque a gente analisou e ele respeitou essa região no gráfico anteriormente. Então, aqui, galera, é uma região que o mercado já respeita. O meu gatilho de entrada aqui vai ser uma venda para a próxima operação. Então, vocês podem abrir no gráfico de vocês BTC/USD com o tempo de expiração para 1 minuto, que a gente vai fazer a nossa primeira entrada aqui. Vai ser uma venda, tá? Vocês acabaram de ver uma região que o pavio tá perdido. E, além disso, a gente pode concluir que ele já respeitou essa zona outras vezes. Então, a gente tem segurança de fazer essa entrada, certo? O que você precisa saber para identificar se um pavio perdido é utilizável para nossa entrada? Então, aqui, ó, prestem atenção que daqui 5 segundos eu vou pegar uma venda no BTC/USD, ó. Vamos lá. Bora, primeira já foi, certo? Vocês precisam observar se o pavio tá isolado, igual esses casos aqui que eu mostrei, ó. Um pavio isolado, aqui outro pavio isolado, certo? Vocês vão identificar se o preço volta nessa região antes, ou se ele rompe direto, né? Que foi o que a gente fez, a gente analisou o seguinte. E a gente vai ver se o candle seguinte, se ele ignora ou se ele deixa uma sombra, se ele respeita. Por exemplo, aqui, a gente teve esse pavio aqui, ó, cadê? A gente teve esse pavio e ele respeitou, certo? Essa vela aqui respeitou. A gente teve esse toque na região aqui e ele respeitou de novo. Aqui tocou, respeitou de novo. Então, isso daqui, se tiver esses sinais, galera, você pode entrar na região, porque tá mostrando que o mercado tá respeitando, certo? O mercado já limpou ali, já fez ali o que tinha que ser feito e segue respeitando. Então, essas são regiões muito interessantes pra gente pegar um pavio solto. Quando ele não respeita, não é um gatilho bom pra gente entrar. Aqui a gente teve todas as coisas confluindo e olha só, foi um green, certo? Porque a gente teve um conceito pra fazer essa entrada. A gente observou se ele respeitou esse padrão antes, se ele respeitou essa região antes, certo? E percebem que essa vela, olha só, a vela que a gente pegou, inclusive, ele tocou exatamente na região que a gente marcou e respeitou. Óbvio que o mercado ele não sabe que foi aqui que eu marquei a minha linha. Por coincidência, ele quis buscar exatamente essa região. Mas ele podia vir buscar um pouco mais pra cima, podia vir um pouquinho mais pra baixo. Independente disso, galera, aqui, ó, aqui é uma região. Ó, tudo isso aqui é uma região. Então, se o mercado viesse, por exemplo, com essa vela aqui em cima, ó, que ela terminou assim, né?
Mas essa vela poderia terminar assim, por exemplo. Eu ia fazer o quê? Eu poderia pegar uma reentrada, certo? Acreditando que ele poderia respeitar por causa da região. Então é isso que vocês têm que entender. Mas aqui a gente pegou uma região perfeita, de primeira, já respeitou. Vamos ver se a gente encontra outra região com os pavios soltos, né? Pra poder explicar pra vocês. E ó, aqui embaixo, a gente também tem uma região de pavio solto, tá? Porque olha aqui, ó o toque e respeito na região, toque e respeito na região, toque e respeitou na região, toque e respeitou na região, ó. Então aqui é outra região que a gente tem de possível entrada. Vamos ver o quê? Se ele respeitou, ó. Já respeitou antes. Vamos ver se teve alguma outra região que ele veio tocar. Aqui, ó, ele tocou, rompeu. Aqui ele não respeitou. Aqui também não. Então a gente sabe que é uma zona que não é tão forte, ó, não respeitou, pra gente poder fazer a entrada. Então tudo a gente tem que analisar. Se eu mudar até pra 5 minutos, deixa eu ver como é que tá. Pra 5 minutos, vamos ver. Aqui ele até respeitou um pouquinho. Ó, aqui respeitou. Aqui respeitou. Aqui até daria pra gente fazer a entrada, tá? Porque o mercado, a gente tá analisando que ele realmente já respeitou essa região outras vezes. Então aqui ainda tá válido pra gente fazer uma entrada. Por exemplo, se aqui, galera, na região atual que ele tá agora, se aqui ele vir tocar essa região, eu vou entrar com uma compra. Porque eu sei que ele tem pavios perdidos nessa região, pavios isolados, onde o mercado já tocou e respeitou, e ao mesmo tempo, no passado, né, em tempos maiores também, que eu coloquei para 5 minutos, ele já respeitou essa região antes. Então a gente tem uma entrada forte aqui pra gente poder pegar. Só que agora ele tá um pouco longe dessa região, né? Só se ele vir tocar aqui, aí eu vou entrar comprado pra próxima vela, certo? Então a gente pode esperar, vamos buscar outros ativos aqui pra gente fazer as nossas entradas. Mas vocês entenderam, né? Pavio solto é muito mais simples do que parece, galera. Literalmente você identificar isso no gráfico, ó. Aqui a gente tem um pavio, ó o tamanho do pavio. Quanto maior, melhor. Ainda mais em regiões isoladas. Ó, outro pavio aqui. Ele respeitou essa região antes. Aqui ele respeitou, ó. Formou um topo, tocando exatamente na região, só que depois ele rompeu. Aqui é uma região que eu entraria? Não é. Por quê? Ele respeitou só uma vez. Ó, vamos ver se ele respeitou antes, pra me dar mais gatilho de entrada. Se não respeitou, galera, eu não vou pegar. Porque eu tô vendo que ele não respeitou, então não tem força. Ó. Aqui nem tocou. Ó, aqui nem tocou. Então aqui pra mim não é uma região forte. Simplesmente aqui pra mim não é uma região forte pra eu pegar. Então vocês conseguem ver, né? São 3 pontos importantes. O primeiro, a gente identificar um pavio grande, isolado e forte, certo? Ver se ele respeitou regiões depois dele. Realmente aqui ele respeitou, né? Que nem a gente tinha encontrado aqui, ó, esse pavio. Ele respeitou, ó, aqui ele respeitou. Aqui depois, quando ele rompeu, ele teve toque, mas continuou respeitando. Só que não é uma região forte. Por quê? A gente voltou no histórico ali do gráfico, ele não respeitou algumas vezes. Então aqui, já descarto a minha entrada. Não vou fazer a entrada com base em um que não tem tanta força assim. Que a liquidez pode jogar o preço ou pra baixo ou pra cima, certo? Pode não ter força. Então aqui, ó, vou fugir. Vou pegar outra região, certo? Tá vendo a importância de você saber identificar? Tem gente que acha que é qualquer coisa, qualquer pavio, de qualquer forma, é só marcar, entrar e pegar. E aí, por causa disso, toma loss. Não analisa a região direito, certo? Ó, aqui a gente tem uma região interessante. Dá pra ver se ele respeitou antes. Ó, marcamos, certo? Pavio aqui. Seria melhor até se ele tivesse mais pra baixo, tivesse aqui, por exemplo, que aí sim seria um pavio isolado. Não tá dentro da região. Mas aqui eu acredito que ele já respeitou antes, vamos ver. Mas ainda assim aqui não tá tão bom não. Vamos buscar outra. Ó como é que o Bitcoin ainda tá respeitando aquela mesma região que a gente pegou, hein? Dá pra gente pegar uma venda, tá? Dá pra gente pegar uma venda confluindo com esses pavéis aqui. Galera, BTC/USD tem que ser rápido, tá? Abre no gráfico de vocês e já coloca o tempo de expiração para 1 minuto. Vocês vão vir nesse maisinho, vai vir em cripto e vai selecionar BTC/USD. O tempo de expiração é para 1 minuto, então se eu tiver 2 minutos, 5 minutos, não é isso, você vai diminuir e deixar para 1 minuto. Vamos pegar uma venda agora, daqui 2 segundos. Não deu nem tempo de eu explicar demais. Mas aqui a gente tem a região de pavio solto, ó. Pavio aqui, ó, vamos marcar. Pavio aqui que respeitou, pavio aqui que respeitou, aqui... Aqui, até aqui ele respeitou, ó. Então, a gente tem uma zona bem forte. Como ele veio tocar aqui e deixou um pavio, ó, e ele terminou abaixo da região, cara, esse daqui pra mim é um gatilho forte de entrada. Porque ele já respeitou muitas vezes essa região antes.
E até se não for de primeira, não tem problema, porque eu pego na reentrada. Então, eu aumento o valor aqui, ó, dobrei. Podem, inclusive, fazer isso. Se ele não respeitar, né, se ele não tiver uma reversão, eu acredito que vai ter uma reversão, ó, que ele já tá mostrando que não tem força, eu pego na reentrada. Se não, se ele reverter aqui, pra mim, perfeito. Então, vamos ver, tem 8 segundos. Se ele terminar uma vela verde, eu vou pegar a compra de novo. Vou pegar a venda de novo, quase. Mas aqui, a vela já me demonstrou que não tem força. Então, por isso que eu peguei na reentrada. É importante também vocês saberem utilizar qual região a gente pode utilizar uma reentrada, qual região ali não é tão interessante. Como aqui a gente está falando de regiões, certo? Eu peguei uma região de entrada para venda aqui. Só que às vezes o mercado, né, pode estar vindo buscar uma região, por exemplo, aqui, né, ó, onde está esse pavio. Ele pode estar vindo buscar ali. Então, normal o mercado ser formado por regiões, que foi o que eu expliquei para vocês. Ele não tem como saber exatamente onde foi o pavio, a marcação que você fez, né? O mercado não sabe. Então, ele é formado só por essas regiões. Então, aqui a gente tem uma outra região. Ó, ele veio buscar. Se ele retrair, ó, retraiu. É mais um gatilho de entrada pra mim, porque ele tá falando que ele não tem força. Então, eu vou aumentar minha mão e vou pegar a segunda reentrada. 3 segundos, ó. Peguei. Porque o mercado tá buscando a última região possível aqui que ele tem, ó, que foi desses pavis. Foi o máximo, vamos dizer assim. E além disso, quando ele veio buscar, vocês perceberam que ele retraiu, né? Ele só veio deixar o pavio aqui. Só veio mostrar que tem volume, mas não tem força. Liquidou e jogou para baixo. Por isso que é um gatilho forte de entrada para venda e eu peguei na segunda reentrada. Agora é literalmente a gente esperar essa operação finalizar, mas a gente conferiu todos os sinais, a gente conferiu os pavis que realmente estavam aqui firmes e fortes, pavis grandes, isolados, e viu se eles respeitaram a região antes, já respeitou muitas vezes, inclusive, tá? E a gente conseguiu pegar essa operação. Agora vai do mercado se ele vai respeitar ou não, galera. Certo? O importante é a gente fazer as nossas análises corretamente. Então, ó, aqui vai ser um green, acredito, hein? Se ele não reverter, porque ele tá mostrando indecisão, ó, 3 segundos, reverteu no último segundo. Ó, mas ainda foi. Ainda terminou um green. Vocês viram isso daqui? Que movimentação macabra de surreal. Na segunda reentrada a gente conseguiu pegar, mas inclusive porque aqui a gente tinha uma região forte, ó, aqui em cima, né? Ele veio buscar essa região aqui em cima. Tá vendo como o mercado é formado de regiões? A gente pode pegar uma região aqui, mas ele pode vir buscar um pouquinho mais pra cima. Coisa pouca, né? Que nem aqui, ó. Olha o tamanho dessa vela. Olha o tamanho disso. Mas ele quis buscar essa região aqui, mesmo sem ter força, certo? Então vocês têm que saber tudo isso. Um erro comum que as pessoas têm, que eu já até mencionei aqui, é confiar em qualquer pavio, galera. Não é qualquer pavio, tá? Muita gente vê um pavio grande e já quer entrar. Mas se aquele pavio não veio com volume, com contexto, com zona anterior que ele respeitou, só vira uma armadilha para pegar quem tá operando com base em vela única, né? A pessoa só opera vendo aquela vela, acho que só aquilo ali já é suficiente para fazer uma entrada. E os pavis fortes e confiáveis, eles têm confluência, seja uma zona de resistência, que nem aqui é o caso, né? Que o mercado tá tocando e a tendência é a gente entrar vendido. Seja uma zona de suporte, aqui no caso, ó, que ele tá tocando e o gatilho aqui é para entrar comprado, certo? Ou seja, uma confirmação no candle seguinte, que aqui, por exemplo, ó, ele respeitou todas as vezes as velas seguintes. Respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, certo? Então, isso daqui é uma região que a gente pode fazer a entrada, certo? Que o pavio tá respeitado, certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Bom, você viu isso tudo ao vivo, né? Você viu na prática como realmente essa estratégia funciona. Isso foi uma live dentro do meu grupo gratuito que eu fiz com os meus alunos. Inclusive, se você quiser ter a chance de participar dessas lives também, sempre aprender uma coisa nova e conseguir operar ao vivo junto comigo todos os dias, o link do meu grupo gratuito do Telegram vai estar aqui embaixo na descrição. Você viu quanto essa estratégia é poderosa e se você utilizar ela ao seu favor, você com certeza vai conseguir ter muito resultado dentro do mercado. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais e mais conteúdo sobre esse mercado para te ajudar a ter mais resultados. É isso e eu espero ver você no meu próximo vídeo.